Meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso Instagram do Espiritismo 24 horas, dando início aqui a mais um fim de semana de estudos, a mais um fim de semana de reflexões, iniciando com esse desjejum, com esse banquete espiritual que é a obra Boa Nova da psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de Humberto de Campos. Lembrando que dos 30 capítulos, nós já estamos no capítulo de número 21. O capítulo hoje é intitulado, conforme deixei aqui no comentário fixado, o capítulo hoje é intitulado A Lição da Vigilância, e para o meu coração, para o meu espírito, um dos capítulos mais belos de toda essa obra. Também deixamos aqui frisado, deixamos aqui consignado que esse estudo ele fica disponibilizado pelo YouTube da TV Chico Xavier, todos os sábados às 8 horas da noite. Então, se você perdeu algum estudo, se você perdeu alguma reflexão, se você está chegando aqui pela primeira vez e quer se inteirar um pouco mais desse livro, dessa obra, desse compêndio iluminado e maravilhoso, você vai até o YouTube da TV Chico Xavier, que é um mecanismo de divulgação do bem e do amor. Você se inscreve no canal para ajudar esse trabalho e você procura ali a nossa playlist Boa Nova Uriel Santos. Tem todos os capítulos ali, desde o prefácio muito bem escrito pelo próprio autor, pelo próprio Humberto de Campos. Mas antes de tudo, logicamente, nós queríamos elevar o pensamento ao alto, agradecendo ao Pai, a Jesus nosso Mestre, aos benfeitores amigos, agradecendo verdadeiramente a equipe que continua a trabalhar na divulgação dos escritos de Humberto de Campos e agradecendo ao nosso mentor por mais esse sábado, por mais essa oportunidade maravilhosa de trabalho. Que possamos conceder o nosso melhor na comunicação das informações abençoadas que estão nesse livro dispostas e que a nossa pequenez, que a nossa imperfeição, que as nossas falhas não nos atrapalhem nessa missão, nesse desiderato. Que assim seja. Meus amigos, é interessante que percebam, se você se interessar pela leitura da obra Boa Nova, que inclusive nós temos aí a disponibilidade do livro gratuitamente, tanto no serviço, se você tem o Kindle, por exemplo, e assina o Kindle Unlimited, ele está de graça lá, você pode buscar esse livro. Se você não tem o Kindle, mas você tem um acesso à internet, acredito que você tenha, porque você está nos assistindo, logicamente, você pode procurar por uma página chamada Testamento Xaveriano, que você vai ter o livro ali à sua disposição. Se você se interessar por estudar essa obra, você perceberá que alguns capítulos irão chamar mais a sua atenção. E por que eles irão chamar mais a sua atenção? Pela sua necessidade espiritual. O livro Boa Nova, ele é um colar de pérolas. E algumas pérolas vão chamar mais a sua atenção. Vão brilhar mais a sua visão espiritual. Vão falar mais alto ao seu coração, pela necessidade da sua caminhada. O capítulo 21, a lição da vigilância, ele chama muita atenção ao meu coração, ao meu espírito, no momento existencial que eu estou atravessando, no momento de experiências que eu estou atravessando. Ele é um capítulo que vai mostrar a beleza da nossa dicotomia, a beleza do nosso ir e vir, a beleza de nos aventurarmos por páramos celestes e quase que ao mesmo tempo ainda nos entregarmos aos desenganos do mundo. Beleza esta que será representada por um comportamento de Simão Pedro. Mas antes de irmos ao capítulo, vamos relembrar como Jesus ele dá início ao seu discurso parabólico. Jesus ele inicia o discurso parabólico com aquela que, já dissemos aqui em alguns estudos anteriores, com aquela que Caibar Schutel denomina como sendo a mãe de todas as parábolas, que é a parábola do semeador, onde o semeador com capacidade divina, o maior semeador que já passou entre nós, ele sai de uma pretensa zona de conforto, demonstrando-nos que para semearmos boas ideias no nosso íntimo, nós precisaríamos
de um estado de incômodo, de um estado de transformação, de um estado de modificação muito profunda. E ele começa a ensinar dizendo para a multidão que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente cai à beira do caminho. Vindo os pássaros do céu, então devoram aquela semente. Outra parte da semente cai nos terrenos pedregosos e ela logo nasce. Porém, como a terra não era muito profunda, ao sinal dos primeiros raios solares, aquela plantinha fenece, morre. Outra parte da semente cai nos terrenos cheios de espinhos, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocam. Finalmente, uma parte da semente cairá em boa terra e renderá bons frutos, 60 por 1, 30 por 1, que escutem aqueles que possuem ouvidos para ouvir. E a parábola do semeador ela é brilhante, porque nós conseguimos encontrar diversas interpretações. Interpretações, por exemplo, Kardec vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, interpretação de espíritas que se aproximam, mas não querem ouvir a mensagem, espíritos que vão pelos fenômenos, mas quando são convidados à reforma moral preferem se afastar, e espíritas que finalmente abraçam toda a proposta de modificação da sua vida. Nós podemos observar também a parábola do semeador como diversos estados mentais que nós transacionamos durante a vida. O que nós não podemos, e aqui vai uma opinião muito íntima, e permitam-me aqui o pleonasmo, uma opinião muito pessoal, o que nós não podemos é encarar a parábola do semeador como estanque. Dado o nosso momento evolutivo, eu não acredito que nós estejamos presos em algum momento ali disposto. Acredito que nós talvez já tenhamos superado a questão de não ouvir, de não recepcionar, talvez a expressão melhor seja esta, de não recepcionar aquela semente. Particularmente, eu acredito piamente que se nós estamos em um estudo, se nós estamos aqui acompanhando sábado, 7h10 da manhã, uma live que busca discutir o Evangelho, se nós estamos buscando qualquer orientação religiosa, nós já temos recepcionado, de alguma forma, a semente. Porém, nós somos seres em aprendizado. Isso é muito libertador, entender que nós somos seres em estado de aprendizado. Porque nos parece, particularmente, que somos criados para não errar. Nós temos uma cultura de que não podemos cair, de que não podemos falhar. O erro, a queda, a falha é nos demonstrado como sendo profundamente vexatório. Tanto que quando erramos, nós somos convidados a estados emocionais, melancólicos, de tristeza profunda, que pode até acarretar num quadro depressivo. A gente precisa superar isso. Não é que você irá caminhar sempre errando. Você pode aprender com as experiências alheias e não cair. Mas você vai errar. Você vai falhar. E assumir que somos falíveis pode ser profundamente libertador. Então, apesar de já termos recepcionado a semente, apesar de acreditar piamente que já extravasamos esse estágio da recepção, nós temos um problema ainda no cultivo dessa semente. Nós vamos transitando em como cultivar essa semente. Por quê? Porque quando eu observava, e aqui nós temos anos de observação nesse sentido, não muitos, mas alguns, quando eu observava as pessoas conversando sobre a parábola do semeador, eu sempre observava que talvez, em atitudes até hipócritas, as pessoas se colocavam, não, o meu terreno ele é só pedregoso, eu tenho uma vontade enorme de servir, mas eu ainda desanimo quando surgem as primeiras crises. Não, o meu terreno, o meu coração, o meu plano mental, a minha capacidade mental, a minha capacidade espiritual, ela é só espinhosa.
porque eu ainda compactuo com os costumes do mundo e eu fico mensurando entre o Evangelho, entre a nova proposta de vida e o que o mundo me oferta. E poucas pessoas, ou quase nenhuma, e aí é onde eu falo da hipocrisia, porque particularmente eu acredito também que não se admitir capaz de fazer boas coisas é um movimento hipócrita para eximir-se de responsabilidades, e pouquíssimas pessoas admitiam que eram capazes, que faziam já boas coisas, rendendo frutos dessa semente. Então por isso que eu não gosto dessa interpretação estanque. Eu acredito que, recepcionando a semente, há momentos que nós vamos desanimar pelas crises que nós enfrentamos na vida. Há momentos que o nosso quadro mental ele vai ser pedregoso, que nós vamos estar extremamente empolgados com a boa nova, mas vai surgir um acontecimento na nossa vida que vai ser como esses primeiros raios solares e vai fazer com que, pelo menos momentaneamente, aquela germinação, ela não feneça, mas ela talvez fique suspensa. Há momentos em que nós vamos tentar, claro, de forma errônea, mas há um momento que nós vamos tentar compactuar o que já estamos acostumados, as notícias do mundo, com essa boa notícia trazida por Jesus. E há momento que nós vamos render frutos, sim. Há momento que nós seremos um bom evangelho para aqueles que estão ao nosso redor realizarem a leitura. Então, há um movimento, particularmente entendo, particularmente acredito, que há um movimento na questão da sementeira em nós. Há momentos que nós vamos estar divinamente inspirados. Há momentos que nós vamos estar entregues às nossas próprias trevas. E o que a gente está buscando? A gente está buscando equilíbrio. Nós estamos buscando cada vez mais constância em render frutos. Mas com a certeza de que talvez não seja o nosso momento espiritual. Isso não nos fará, percebam, isso não nos fará de forma alguma desistir da missão, mas nos fará compreender que podemos cair. E em caindo não ficaremos aprisionados para sempre nessa queda. Temos uma capacidade maravilhosa do reerguer. A gente foi feito para reerguer. Uma palavra que ficou muito comum, está quase que entrando em desuso, talvez pelo uso indiscriminado, mas uma palavra que ficou muito comum é resiliência. Nós somos seres resilientes. Nós somos quase que bambus. Nós envergamos, mas nós não quebramos. Nós sempre recomeçamos. Nós sempre temos essa capacidade maravilhosa de catar os cacos e recomeçar, rendendo novos frutos. E por que eu fiz todo esse caminho, toda essa introdução? Porque a gente vai ver isso no capítulo de número 21. Porque a gente vai ver isso na lição da vigilância que Jesus concederá ao coração de Simão Pedro e, logicamente, entregará a todos nós. Primeiro, o que eu sempre falo da obra Boa Nova, quem está com a gente aqui há mais tempo, e se você está com a gente aqui há bastante tempo, obrigado. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia. Se você está chegando pela primeira vez, eu sei que o estudo é um pouco cedo, no sábado pela manhã, mas é bom nós já começarmos o dia com esse de jejum maravilhoso. Mas se você está chegando pela primeira vez, fica aqui o convite para que você retorne, para que você continue dando a sua contribuição espiritual com essas nossas reflexões. Nós temos sempre o que dos capítulos? Quem está aqui comigo há mais tempo sabe disso. A gente tem sempre a montagem do cenário pelo autor. Humberto de Campos ele vai sempre explicar para nós onde nós estamos, onde nós nos encontramos. Ele vai nos fazer respirar o ar daquele momento. Ele vai nos transportar até aquela lição. Então onde é que a gente está aqui nesse capítulo 21? A gente está muito próximo do término material das lições de Jesus, desse apostolado messiânico material, estou falando material. E espiritualmente Jesus trabalha desde a formação desse mundo e continuará a trabalhar indefinidamente nos propósitos divinos. Mas materialmente falando, nós vamos nos encontrar aqui nesse capítulo muito próximos do término
dessa missão messiânica. E Jesus, antevendo a proximidade do Calvário, ele vai reunir numa paisagem maravilhosa, em Cesareia de Filipe, ele vai reunir os discípulos. Por que ele está fazendo isso? Bom, vamos encarar aqui que ele é um grande general. E eu não estou querendo aqui que a gente faça uma concordância com o que seria um general do mundo. Não estou falando que Jesus é bélico. Não estou falando que Jesus está na criação aqui de grandes exércitos, como nós entendemos no mundo. Eu estou dizendo que ele é um grande general na proposta de reforma. Estou fazendo aqui uma analogia para a gente tentar entender. E como um grande general que sabe que vai partir materialmente do campo de batalha, ele quer ali auferir com os comandados iniciais, com os seus, vamos colocar os seus primeiros oficiais, se eles estão entendendo bem para continuar a missão. Se eles estão entendendo o que eles precisam fazer para continuar a missão. Então Jesus ele vai lançar algumas perguntas, alguns questionamentos aos discípulos nesse momento. O primeiro questionamento que Jesus vai lançar é um questionamento para os outros, para terceiros. Ele vai chamar os discípulos, ele vai falar o seguinte, olha, ele está confidenciando aos discípulos os grandes serviços do futuro, e ele vai perguntar para os discípulos o seguinte, olha, o que os homens estão falando ao meu respeito? Eles terão de algum modo entendido a substância das minhas pregações? E os discípulos vão começar a responder. João, primeiro ele vai falar o seguinte, olha, mestre, alguns o têm na conta de Elias, que regressa ao cenário do mundo depois de haver se elevado numa carruagem flamejante. Simão, não Simão Pedro, Simão o Zelote, ele vai dizer, olha, alguns habitantes do Tiberíades, das margens do Tiberíades, alguns habitantes do Tiberíades, eles entendem ser o Senhor Jesus, eles entendem ser o Senhor João Batista ressuscitado. E Tiago, filho de Cleófas, ele vai falar que ele escutou na sinagoga alguns referenciarem-se a Jesus como sendo o profeta Jeremias. Ok. Ele, então, feito esse questionamento mais geral, esse questionamento mais genérico, ele vai questionar dos discípulos. Tudo bem, mas e vocês, que têm convivido comigo, que têm percebido mais diretamente as minhas manifestações grandiosas permitidas pelo Pai? E vocês? Quem vocês pensam que eu sou? E é uma pergunta difícil de responder. Quem é Jesus para nós? O que Jesus representa na nossa vida? Se a gente olhar apenas com a visão material, a resposta talvez não seja a mais acertada. Não é fácil responder o que Jesus representa para nós, porque vão ser visões muito particulares, movimentos emocionais muito particulares, que vão estar diretamente ligadas ao momento que eu estou atravessando, ao momento espiritual que eu estou atravessando, ao momento vivencial que eu estou atravessando. Então não pensem que é fácil responder o que Jesus representa para nós. Muita meditação, muita prática, muita experiência, para a gente talvez começar a arranhar essa resposta. Tanto não é fácil que os discípulos, eles se silenciam. Há um silêncio ensurdecedor na assembleia. É aí que Simão Pedro, ele deixa calar o reflexo mental da matéria e ele permite que o Espírito Divino fale por ele. E ele responde: Tu és o Cristo, Salvador, Filho de Deus vivo. Essa é a resposta de Simão Pedro. Tu és o Cristo, Christos, Salvador, Filho de Deus vivo. E Jesus ele fica exultante com essa resposta.
E ele afirma a Simão Pedro: bem-aventurado sejas tu, Simão, pois não foi a carne que te revelou essa verdade, mas meu Pai que está nos céus. E ele vai dizer a Simão: neste momento você entregou a Deus o coração. E você falaste a voz divina. Olha que bonito, entregar a Deus o coração. Quantos de nós entrega a Deus o coração? Não estou falando de coração, órgão material. Estou falando de coração, centro do ser. Estou falando de espírito. Estou usando aqui um conceito mais ampliado. Coração e espírito. Quantos de nós entregam o espírito a Deus em um movimento de confiança, em um movimento de fidelidade verdadeira, um movimento de fé? Um movimento de fé. Nas grandes dúvidas, nos grandes questionamentos da vida, quantos de nós têm a capacidade de entregar o espírito a Deus? Jesus ficou tão impressionado, tão exultante com a resposta de Simão, que ele vai inclusive dizer: olha, você começou aqui agora a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Fé, fidelidade, confiança. A fonte da confiança viva. E é sobre essa fé, e é sobre essa fidelidade, e é sobre essa confiança que eu vou edificar a minha doutrina. A minha doutrina de paz e a minha doutrina de esperança. Porque se você tem essa fé, se você tem essa fidelidade, se você entrega, mesmo que momentaneamente, o espírito, o coração ao Pai, você consegue vencer os enganos desastrosos do mundo. Então vamos voltar aqui ao que a gente falou no início. Se você rende frutos, você vai criando fortaleza no seu espírito. Se você rende frutos dessa semente que você já recepcionou no seu coração, você vai criando fortaleza no espírito. E quando você cria fortaleza no espírito, você está edificando a sua crença na rocha, não mais sobre a areia. E você está prevalecendo contra todos os enganos desastrosos do mundo. Simão era um aluno muito dedicado. A dedicação de Simão era uma dedicação quase que infantil. Uma verdadeira criança espiritual, como todos nós somos. E Simão, ele fica muito alegre com esse reconhecimento de Jesus. Ele fica muito feliz. Ele fica sorrindo. Sabe aquele sorriso bobo que a gente dá quando faz alguma coisa certa e é elogiado por aqueles que nós amamos? É assim que Simão fica. E Jesus, ele não para a lição. Só que agora ele vai continuar os esclarecimentos refletindo sobre o cumprimento das profecias das Escrituras. Ele vai dizer aos discípulos, de forma muito segura, de forma muito tranquila, de forma muito serena, que ele precisava ser imolado, que ele precisava sofrer, que ele precisava passar por todo aquele processo do Calvário. Estava escrito que o Messias padeceria e ele não iria fugir da sua missão. Ele tinha uma plena consciência da sua missão. Se a gente está falando aqui em render frutos, nós podemos, e se nós estamos dizendo que nessa questão da semente a gente ainda está na transição, Jesus, ele não tinha essa transição. Jesus, semeador divino, ele rendia plenamente frutos. Isso a gente pode afiançar aqui. A gente pode afirmar. Jesus rendia plenamente frutos. Sem dúvidas, sem incertezas. A gente não tinha no estado mental de Jesus um terreno pedregoso. A gente não tinha no estado mental de Jesus um terreno espinhoso. A gente tinha, e a gente tem, no estado mental de Jesus, algo que rende frutos constantemente. Eu falava, olha, é preciso que eu padeça. Para cumprir as Escrituras, é preciso que eu padeça. E eu não vou fugir. E eu não vou fugir disso aí. E aí primeiro Filipe chega para ele.
Filipe fala, mas mestre, você é o modelo supremo da bondade. Então o sofrimento vai ser o prêmio das suas obras de amor e sacrifício? Olha que bonito. Por que é bonito isso? A gente está aqui querendo não sofrer. A gente está aqui, lógico, desculpa, eu fiz um movimento emocional errado aqui. É claro que você não quer sofrer. Se você falar para mim que você quer sofrer, eu vou falar que você precisa procurar ajuda profissional. É claro que você não quer sofrer. Mas, nesse planeta de aprendizado, você vai passar por algum sofrimento. A gente já tem um sofrimento original, não é um pecado original, entendam. Mas a gente já tem um sofrimento original. Só de nós sermos os únicos seres sencientes nesse planeta, da sua própria mortalidade, e talvez ainda mais difícil, só de nós termos os únicos seres sencientes nesse planeta, da mortalidade daqueles que nós amamos, a gente já tem um sofrimento. A gente sabe que os nossos dias têm prazo. A gente sabe que os dias daqueles que nós amamos têm prazo. Isso por si só já é um sofrimento. Isso por si só já é uma dor. Então, não é que a gente queira sofrer, mas a gente vai sofrer. A gente vai passar por esses grandes testes, a gente vai passar por essas grandes provações. E nós não somos modelos supremos da bondade. Se o modelo supremo da bondade exemplificou, sem precisar, o sofrimento, por que nós estaríamos então? Por que nós estaríamos então liberados de tal exemplificação? Jesus ele vai deixar uma lição aqui para Filipe, que é muito bela. Ele vai falar que ele precisa passar por tudo isso porque ele precisa exemplificar. Se todo mundo sofre, como é que ele não atravessaria o Calvário? Ele nos coloca todos nós como náufragos. Como náufragos. Ele fala, será que um náufrago, ele se sentiria confortado se o companheiro lhe dirigisse a palavra amiga lá da praia? Qual que é a figura que Jesus está falando para nós aqui, ludicamente? Você está afogando. Você está precisando de ajuda. Aí alguém está lá da praia gritando, relaxa, vai dar certo. Tenta nadar que você vai conseguir. Escuta o som da minha voz e vem para mim que você vai conseguir. Você vai morrer afogado. Seu desespero não vai diminuir. Se você está afogando então a pessoa da praia gritando apenas para que você tenha confiança, para que você relaxe que vai dar certo, você vai morrer afogado. Se você está se afogando, se você é um náufrago que precisa de ajuda, aquela pessoa, ela tem que fazer um pouco mais do que ficar gritando da praia. Ela tem que te ensinar qual que é o melhor caminho. Ela tem que buscar os meios necessários para te resgatar. Para te resgatar daquele sofrimento. E é esse pensamento majestoso de Jesus. Se eu quero ensinar à humanidade o valor do sacrifício, mesmo não precisando passar por esse sacrifício, eu preciso exemplificar. Eu preciso exemplificar. Como é que eu vou auxiliar as pessoas a tornarem mais leve os fardos da sua existência? E aí a gente se lembra da passagem do evangelista Mateus: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é que eu vou trazer leveza ao fardo das pessoas, ao fardo muitas vezes pesado das pessoas? Eu vou exemplificar. E durante toda a vida Jesus exemplifica. Ele chega na manjedoura num estado de humildade e ele retira-se do cenário do mundo num estado de sacrifício.
Então ele está falando para nós, a vida não vai ser fácil. A vida não vai ser fácil. Mas a gente precisa se imolar. Viver é saber imolar-se. Viver é saber sacrificar-se. E é assim que eu vou passar a lição de como atenuar as provas do caminho, com confiança, com fé, com verdadeira fidelidade, entregando o Espírito a Deus. Eu vou exemplificar entregando com confiança o meu espírito a Deus. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que antes de tudo seja feita a tua vontade e não a minha. Você não quer sofrer? Pai, se for possível, que eu não sofra tanto, mas que antes de tudo a sua vontade seja feita e não a minha. É a entrega. É a entrega que garante a segurança. É a entrega confiante. É a entrega que apazigua o espírito frente às tempestades da vida. Jesus vai falar assim, não espera por triunfo nessa terra. Triunfo é coisa da materialidade. Triunfo sem sacrifício é coisa da materialidade. E a gente não vai ter esse triunfo sem sacrifício sobre essa terra que a gente está vivendo. O reino que eu estou trazendo, isso é Jesus falando, tá? Eu, Uriel, estou trazendo reino para ninguém. Quem sou eu, pelo amor de Deus? Isso é Jesus falando. O reino que eu estou trazendo, ele ainda não é, ele nem pode ser desse mundo. Ele não é um reino de vitórias aparentes. Ele não é um reino de egoísmo. Ele não é um reino de orgulho. Ele é um reino de merecimento. E merecimento construído através de lutas. É bonito que Jesus vai falar o seguinte, olha, daqui a breves dias, eu vou entrar em Jerusalém com as pessoas me aplaudindo. E não foi o que aconteceu? Jesus ele entra em Jerusalém como Messias prometido. E a multidão o aplaude. Mas o que acontece depois? Os saduceus, os sacerdotes do templo, compactuam para criminalizá-lo, colocando nele uma coroa de ironia. Ele é arrastado, e aquela mesma multidão que o havia aplaudido na entrada triunfal, é uma multidão que agora está achincalhando, está querendo agredi-lo. Ele é pendurado na forma de pena mais vergonhosa para qualquer ser naquele momento, que é a morte na cruz. E nesse momento de extremo sacrifício, ele tem o seu espírito completamente voltado ao Pai. Ele revela aos nossos corações como é atravessar a porta estreita. Ele diz a todos nós que sofremos o que a gente precisa fazer para atravessar os desafios do mundo, alcançando as claridades da vitória espiritual. Ele olha para todos nós, náufragos, e ele não fica da praia gritando, confia, vai dar certo, você vai conseguir. Não. Ele vai até nós. Ele estica a mão até nós e ele fala para nós, esse é o caminho a ser seguido. É por isso que a gente confia, é por isso que a gente se entrega, que a gente tem um exemplo. Só que pensa comigo, tem uma pessoa ali, que você conviveu com ela de maneira muito próxima, há mais ou menos 3 anos. Você viu as maravilhas que ela faz. Você observou que essa pessoa é realmente a esperança prometida não só do povo, da nação de Israel, mas do mundo inteiro. Você testificou que o Messias está ali. Você ama aquela pessoa.
e você escuta tudo que ela vai sofrer, você se estremece. Você se estremece. E Simão Pedro, ele se estremeceu. Mas estremecer é falhar a confiança. Estremecer é entregar o coração aos sentimentos ainda falíveis do homem. E Simão Pedro, que há muito pouco tempo tinha entregue o Espírito a Deus, na expressão, tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo, ele enfraquece. Tanto que quando Jesus termina a sua explanação, ele vai dizer para Jesus, não é possível. Cadê Deus com a sua justiça? Se tudo isso, você deve estar... É legal que ele fala, mestre, você deve estar exagerando nas suas palavras. Não é possível. Se tudo isso acontecer com você, nós só podemos chegar à conclusão de que Deus não é justo. Amigos, é isso que acontece quando nós estremecemos perante os desafios da vida. A gente passa a duvidar, inclusive, de Deus. E é aí que o ser se perde. Quando a gente duvida de Deus, a gente duvida da nossa essência. Quando a gente duvida da criação, a gente duvida, em últimas palavras, de nós mesmos. A gente duvida de quem nós somos. E aí a nossa casa, que estava sendo edificada sobre a rocha, passa a ser edificada sobre a areia. A nossa força mental se esvai. E tudo parece ruir ao nosso redor. Tudo fica desesperador ao nosso redor. Observando o poder dessas palavras e o que essas palavras poderiam causar, tanto em Simão Pedro como na Assembleia, Jesus o repreende. Olha, e o repreende de forma muito firme, com honestidade de coração. Olha, você não está me compreendendo. Você está fazendo a interpretação só com o coração do mundo. Você está longe das revelações de Deus. É onde ele vai falar, né? Afasta-te de mim, adversário. Aparta-te de mim, Satanás. Porque o que está falando por você é o espírito do mal. E o que é esse espírito do mal? É o espírito da ignorância. É o espírito do orgulho. É o espírito do egoísmo. É o espírito que não quer sacrificar-se, que não quer imolar-se, que não quer entregar-se de corpo e alma ao Criador. É a fé vacilante. Perceberam? Simão Pedro ele já tinha aceitado a semente. Ele tinha, inclusive, atravessado um momento rendendo fruto pleno, onde ele permitiu que a sua voz material se calasse para que a voz do Pai falasse. Tu és o Cristo, Salvador, o Filho de Deus vivo. E pouco tempo depois, ao perceber as tragédias, na visão dele, tá? Na visão de Simão, ao perceber as tragédias que se aproximavam, o terreno mental dele fica pedregoso. E a semente maravilhosa, ela temporariamente, ela fenece. Essa dicotomia do ser, ela é maravilhosa. Nós todos somos Simão Pedro. Tem momento que a gente está plenamente confiante. Tem semanas, e se tivermos a sorte, tem meses, tem anos, que a gente está rendendo fruto assim, ó. A gente está num banquete divino. E aí vem uma grande prova, vem uma grande tempestade. O sol, temporariamente, ele fica obscurecido pelas nuvens que surgem. E a gente se entrega a sentimentos menos dignos, de desconfiança. Só que isso não nos perde. Depois de algum momento, com vontade, com serenidade, a gente retoma o caminho. A gente retorna para a estrada da confiança. Mas esses interregnos, esses intervalos serão muito normais. A beleza da dicotomia do ser. Indo e vindo, mas buscando o equilíbrio. Talvez
você esteja num desses momentos de grande tempestade. Talvez você esteja questionando a vontade do Senhor na sua vida. Isso é normal. Não se penalize por isso. Isso é normal. Mas entenda que nesse caleidoscópio de emoções, se você quer obter a verdadeira tranquilidade, a verdadeira serenidade, você precisa reencontrar o equilíbrio. Você precisa retornar à estrada da confiança. Você precisa, e aí vem o ensino de Jesus, se você quiser vir após mim, você precisa se renunciar. Você precisa tomar a sua própria cruz seguindo o exemplo de Jesus. Simão Pedro, como essa criança espiritual, ele fica chateado. Surge ali um movimento de mágoa, um movimento interior de mágoa. Ele percebe que Jesus não tinha mudado com ele. O olhar de Jesus continuava doce, continuava compassivo. O sorriso de Jesus continuava verdadeiro. Mas Simão estava um pouco magoado. Ele estava um pouco dolorido. Tanto que ele vai conversar com Jesus na primeira oportunidade. Fala, mestre, você tinha acabado de me elogiar, falando que Deus havia se expressado através da minha voz. Por que, muito pouco tempo depois, você disse que era o espírito do mal que estava falando por mim? Simão ainda não entendia essa dicotomia do ser. Aí é que Jesus vai falar. Simão, você ainda não compreendeu totalmente a extensão da necessidade da vigilância. No mundo que a gente está, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação. A gente precisa vigiar o espírito ao longo do caminho. Basta um sentimento, um pensamento de amor para que a gente se eleve aos céus. Mas a gente precisa entender que também, na jornada do mundo, às vezes basta uma palavra fútil ou um pensamento menos digno para que o espírito seja arrojado ao estacionamento ou ao desespero das trevas. Pela falta de observação, pela sua própria imprevidência. No mundo, é preciso resistir a essas tentações da queda. Simão Pedro, então, ele se silencia e ele medita sobre tudo aquilo que Jesus ensinou. E olha a lição que Jesus deixa para nós. Vigiar. Talvez hoje você esteja sendo convidado por uma palavra menos digna de alguém que está muito próximo de você, um ente muito amado, um ente muito querido, ou pelo seu próprio pensamento. Talvez hoje você esteja sendo convidado à estagnação ou ao desespero das trevas. Mas aí você precisa vigiar. O pensamento, ele é criador. Ele cria o céu e ele cria o inferno que você vai habitar. Então, quando surgirem essas sugestões pelo caminho, e na Terra nós iremos caminhar entre as sugestões, entre esses posicionamentos, vigia. Cuidado com o pensamento menos digno. Cuidado com a palavra desarrazoada. Cuidado com o convite à falta de confiança. Não queira estar arrojado ao estacionamento ou ao desespero das trevas. E lembre-se que mesmo que você tiver temporariamente caído, mesmo que você tiver temporariamente falhado, mesmo que você esteja em um movimento onde a sua fé, a sua fidelidade, a sua confiança no Pai esteja estremecida, retornar o espírito completamente ao Criador é muito fácil. Basta um pensamento de amor para que tu sejas elevado aos céus. E é com essa frase que eu quero terminar as nossas reflexões, agradecendo essa presença massiva num sábado tão cedo. Basta um pensamento de amor
para que você seja elevado, alçado aos céus. Jesus abençoe a todos nós e tenhamos um excelente final de semana na companhia do Mestre. Até o nosso próximo encontro. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,